Olá, boa noite. Estamos agora ao vivo. Nós passamos o nosso café das férias para a noite. Então, agora eu te vejo na segunda e na quinta-feira. Então, é o dia que a gente fica com o nosso horário marcado para o nosso bate-papo. Então, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. A Andrea já estava preocupada, né, com o horário. Não esqueci, não. Oi, Tereza. Boa noite, Tereza. Já participou do ciclo, fez o atendimento individual. Espero que você esteja bem. Mara, é isso? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um texto que eu recebi de uma amiga, Anabel. Anabel mandou um texto falando sobre a mãe, né? E como nas dinâmicas de relações sistêmicas, quando a gente resolve a questão com a mãe e com o pai, tudo flui. Então hoje eu vou falar esse texto. Que bom, Tereza, que você está bem. Lu, Claudinha... Emico, acho que Emico faz parte, né, da maratona que começa essa semana, se eu não me engano, você está na maratona que começa quarta, não é isso? Quem mais? Fernanda, Carla, Ana, beijo para todos vocês. Então, só para a gente começar, eu vou falar um texto, né, onde fala-se sobre a mãe, né? E ela fala assim, é um texto que a Anabel encaminhou, ela não vai te amar do jeito, né, da maneira que você gostaria que ela te amasse. Olha essa frase, né? Aí ela compara com as mães das amigas, sabe? Eu fiquei lembrando também da minha adolescência, que eu falava assim, nossa, ali é uma amiga minha de infância, né? Eu falava assim, nossa, a mãe da Lia é tão carinhosa, né? Ela sempre, antes da gente dormir, ela passava no nosso quarto, que eu dormia na casa dela quando eu era adolescente, e vinha, enchia a gente de beijos, né? Oi, Sara, boa noite para você também, né? Luciane. E aí, quando você vai perguntar para a sua amiga, né, porque você sempre acha que a mamãe da amiga ela é maravilhosa e que é tudo de bom, né? Só que para sua amiga pode ser que a mamãe também não a ame do jeito que ela gostaria. Por isso que ela fala assim, ela não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse. Olha essa frase que interessante, né? Aí ela fala assim, a mamãe vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse, isso não acontece, né? Porque isso é uma exigência. E nessa exigência desse amor pela mãe, né? A gente vai escutar a mãe que não te... Você vai falar assim, as pessoas vão falar assim, a minha mãe não me dá atenção, a minha mãe me sufoca, né? Então uma fala que não dá atenção, a outra fala, minha mãe me sufoca, né? A minha mãe não me dá limite. E a outra fala, não, a minha mãe me dá muito limite, é demais, me sufoca. A outra fala assim, a minha mãe nunca falou eu te amo, né? Nunca me falou eu te amo, mas ela demonstrou eu te amo de outras maneiras. Então você começa a comparar e a ver essa mamãe com outros olhos. E por que a gente fala tanto da mãe, né? A mãe e o pai, mas a mãe principalmente, ela tem um fundamento pelas relações sistêmicas que te traz a sua base. É com a base, né, dessa mamãe que você tem a profissão e o dinheiro, o sucesso, né? E para quem está aqui e não conhece as relações sistêmicas, as relações sistêmicas ela é baseada nas constelações familiares, que foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Então, quando eu falo, porque as relações sistêmicas têm como base, é nessa metodologia que Bert Hellinger, esse psicoterapeuta alemão, ele desenvolveu, né? E que tem muita relação com o nosso sucesso, a nossa prosperidade, as nossas relações, né? Então, o jeito que a gente olha para a mamãe e para o papai
é o jeito que a gente olha para as nossas relações atuais e também para o mundo. Então, olha quanta coisa a mãe nos proporciona. E aí eu estava até, antes da gente começar a live, eu estava jantando com meu marido e ele falou assim, Marie, se a gente resolve as coisas com os pais, tudo muda. Né? Se a gente resolve a questão com o pai e com a mãe, a tua profissão anda, os teus relacionamentos fluem, né? Olha que força que é. Tanto que nos encontros que nós fazíamos presencialmente e até no primeiro módulo da maratona que começa essa semana, a nova turma, né? A gente começa com papai e mamãe. Por quê? No primeiro módulo, a gente já vê resultados. E eu vou dar um exemplo forte, porque eu faço sempre um feedback com algumas pessoas após o término das maratonas. E semana passada terminou um dos grupos e eu fiz o feedback e uma das participantes, né, que eu falo que uma vez maratonista, sempre maratonista, ela falou assim, Marie, sabe por que eu indiquei a minha irmã, né, para fazer a dinâmica sistêmica individual com você? Eu falei, por quê? Né? Eu nem lembrava, né, que ela começou a maratona e indicou a irmã, quer dizer. Ela falou assim, porque na primeira semana, com as dinâmicas que a gente fez na primeira semana da maratona, o filho dela acabou com a dermatite. Eu não sei se é filho ou filha, acabou com a dermatite. Né? E a gente já falou que alguns sintomas que nós temos estão relacionados a alguma situação de exclusão. Então, pode ser antigos relacionamentos, pessoas que foram excluídas, né? No caso de dermatite, normalmente, não é receita de bolo, mas normalmente, quando a gente resolve uma questão com antigos relacionamentos, a dermatite diminui. A dermatite, ela fica minimizada. No caso dessa maratonista, ela falou assim, eu nem estou mais naquele desespero de passar todo dia um monte de creme, né? E foi na primeira semana. Foi por isso que ela indicou a irmã para fazer a dinâmica individual. Então, assim, a gente começa a maratona e todas as dinâmicas a gente começa com pai e mãe, né? E aí foi esse tema que eu falei assim, nossa, a gente começa a conversar com vocês achando que vocês já sabem tudo, né? É como se todo mundo aqui, como acompanha os vídeos, já soubesse tudo, o quanto a mãe nos impacta, né? O Bert Hellinger, que é esse psicoterapeuta, ele fala assim que a alegria tem a cara da mãe. Então, quando você tem a mãe dentro de você, e eu vou falar um pouquinho desse tomar, né? Quando você tem a mãe dentro de você, aí o que acontece? Você consegue fluir, né? Fluir no seu trabalho, porque a mamãe é dinheiro e profissão. Então, você flui no seu trabalho, você flui na sua profissão, ganha dinheiro, né? E aí você fala, nossa, mas por que a mãe proporciona tudo isso, né? Tem um exemplo que nos nossos workshops da parte profissional e de trabalho a gente fala muito, que é o seguinte, para você... é a Selma, né? Oi, Selma! Olha, agora comecei a entrar as maratonistas, né? Selma, Vânia, né? Dani, Mauro, tudo bem? Jeane, Deia, Érica, Alice, agora entrou um monte de gente, Mariane, né? Marinês, né? Então vamos lá. Coloquem já as suas dúvidas aqui, vamos aproveitar, porque toda segunda e quinta a gente volta com o Agora Eu Te Vejo na segunda e na quinta, né, Selma? Beijo. Se vocês quiserem compartilhar aqui, né, o que aconteceu com vocês depois, para esses maratonistas que estão aqui presentes, depois que vocês começaram a maratona, é muito bacana. Eu falo que a gente divide, compartilhar o que acontece com a gente depois da maratona ajuda as outras pessoas também na sua compreensão do sentir, né? Bom, e aí eu falo que a gente exige demais desse amor da mãe. Então, quando essa frase me chamou muita atenção, até anotei, né, nessa mensagem que a Anabel me mandou, que ela fala assim, a mãe não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse. E é verdade, cada um quer de um jeito,
né? E aí, em cima dessa exigência, desse amor da mãe, eu exijo que ela me ame desse jeito, né? Eu vou contar uma história. A minha sogra, sempre, a gente até brincava, né? Ela sempre falava assim para os filhos: pegou a blusa, né? Vai fazer frio. E aí depois que a gente já estava adulto, ficava tirando sarro. Pegou a blusa, né? Quando a minha sogra já falecida. Então quando a gente se encontra, né, com os meus cunhados e eles estão saindo, pegou a blusa, né? E aí a minha filha falou assim: mãe, você é uma mãe que eu não acredito, viu? Porque quando a gente sai, você fala assim: não, deixa a blusa aí que vai fazer calor, né? Eu falei: mãe, acho que você é a única que fala isso. Não, deixa a blusa aí que vai fazer calor, vai ficar carregando blusa pra lá e pra cá, né? Então, olha essa comparação, né? Então, às vezes a pessoa se sente sufocada, porque a mãe fica: não, pega a blusa, faz isso, faz aquilo, toma cuidado, né? E aí uma mãe que... Oi, Si, tava falando da nossa sogra aqui, ó. Não sei se a que parte você pegou, ou se pegou a gente falando da tia Mítia, né? E aí, se você fala pra ela: não, não pega a blusa porque vai fazer calor, né? Olha só, afinal, qual que é a mãe certa? Não existe mãe certa. Não existe a mãe melhor ou pior. Existe apenas a mãe certa para cada um de nós, né? Então, é isso que eu achei assim maravilhoso de ler essa mensagem, né? Que é assim, ó: a mãe não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse. Então, isso é uma exigência, né? E aí vem assim, ó: amar do jeito, ela só vai te amar do jeito que ela é capaz de te amar. Né? Então tem gente que, pro meu pai, eu até já contei essa história, mas meu pai, eu não lembro dele falar pra mim eu te amo, de pequena, nunca, né? Mas eu lembro muito que quando eu chegava à noite, ele sempre trazia um chocolate, uma balinha, né? E a gente fica esperando ele chegar à noite, que era o momento dele, né, da gente pegar, ver nos bolsos dele se tinha o nosso docinho. Então, quer dizer, ele lembrou da gente durante o dia. Ele não falava eu te amo. Ó, minha irmã lá, love you. Meu pai não falava eu te amo, mas a lembrança que eu tenho dele era essa, de toda noite ter uma bala, um chiclete, um chocolate, né? Que era a forma dele falar: olha, durante o dia eu pensei em você. Então a forma de eu sentir o amor era nessas situações, né? E vem, ó, essa frase é muito legal, ó: quando você aceita que ela, né, que a mamãe, não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse. Então, olha, quando você aceita que ela não vai te amar do jeito que você gostaria que ela te amasse, você entende que não tem nada que você possa fazer que vá fazer ela te amar do jeito que você gostaria. Eu fiquei escutando essa frase várias vezes, né? Porque a gente não vai ter a mamãe ideal e ela não vai amar a gente do jeito que a gente gostaria. Então, voltando pro meu caso, eu bem que gostaria que o meu pai, minha mãe me enchesse de elogios, né? Ou de beijos, mas não vai acontecer nunca, não é? Porque o jeito deles amar, até meu marido tá dando risada lá. Não é o jeito deles me amarem, né? Qual que é o jeito deles me amarem? Falando: vem aqui almoçar no domingo, né? Que, olha só, o jeito dela amar é esse: vem aqui almoçar no domingo. E que às vezes, se é do jeito que eu quiser, que eu gostaria, às vezes eu posso ver como uma cobrança. Não, minha mãe todo domingo quer que vá lá almoçar. E você viu? É a forma que a gente vê a mesma situação. Eu posso sentir como uma exigência: não, mamãe quer que eu vá todo domingo lá almoçar, né? Ou eu posso ver como o jeito dela me amar. Então, se vocês quiserem até escrever aqui, compartilhar, tanto agora quanto depois nos comentários, qual que é o jeito que a sua mãe te ama, né? Qual que é o jeito que você nunca percebeu que era o jeito certo da mamãe te amar? Porque às vezes aquilo que você nunca percebeu, né, que era o jeito da sua mãe te amar, então pega a blusa, ficava brigando lá, pega a blusa, era o jeito dela te amar. Ela nunca falaria: filhinho querido, eu te amo, né? Dorme, né? Vai dormir, te enche de beijinho. Mas o jeito dela amar era fazendo um super
jantar, um super almoço gostoso, né? Então, a minha sogra nunca falou que me amava, mas eu sei que ela gostava de mim, né? Por quê? Porque era o jeito dela. Ela fazia um super jantar, um super almoço gostoso, né? Então, cada um, né, vai achar e vai conseguir enxergar a forma certa, né? O amor do jeito que é capaz desse papai e dessa mamãe te amar, né? Ó, a Emiko já falou, olha o jeito que a mãe fala que ama, né? Que a ama. Vem almoçar aqui, né? É que gostoso. Então, e às vezes você ainda olhava isso como uma exigência, como se ela tivesse exigindo algo, né? Tipo, vem aqui. É como se fala, não, vem aqui. E aí às vezes você ficava emburrada. Mas agora você consegue perceber que é o jeito da mamãe falar que te ama, né? A minha irmã, a minha irmã escreveu que hoje tanto a mãe quanto o pai falam pra ela, eu te amo, né? Então as coisas mudam também. O quanto a gente tá aberta a falar, né? O Marcelo falou assim, então agora você chora, porque pra mim ela nunca falou. Ai, ai. Olha, a Gabi falou assim, recomendo muito a Marie para a maratona e constelações. Muitas mudanças e aberturas. E Gabi, compartilha com a gente aí as suas mudanças aqui, né? A Simone falou, acabei de entrar, então você não escutou a história que eu falei. A Lu, Tadaka, né? Tá, tudo bem? Felipe, Flávia, Dai... Ó, o Dai, cara de pau, né? Ó, quero ser rica e famosa igual você. Eu que quero ser rica e famosa igual você. Nossa, a Sara escreveu, já não tenho minha mãe, mas você falando, estou vendo a minha mãe. Ai, que delícia! Você sabe que pelas relações sistêmicas, né? Porque existe um campo, a mamãe tá dentro de você, não é? Então, eu acho interessante que em algumas dinâmicas que a gente faz com mãe e pai, a pessoa fala assim, nossa, eu senti o cheiro da minha mãe, né? Nossa, é como se eu sentisse o carinho, né, na cabeça, como se minha mãe estivesse segurando ou na minha mão. E aí eu falo que quando você trabalha com as relações sistêmicas, você acessa um campo que tá dentro de você, né? Mãe e pai tá dentro. Então é comum a gente às vezes sentir cheiro, tipo, olhar pra mamãe, né? Muito gostoso isso, viu, Sara? Obrigada. A Miss Kenya, é isso? A minha manda áudio cantando pra mim. Ai, que bonitinha! Interessante tudo isso. Hoje vejo a minha mãe de outra maneira. A Claudinha escreveu, que legal. Um dia, o Brito falando, um dia vou poder fazer seu curso. Você é demais. Ah, obrigada! Vai sim. Vamos porque é gostoso pra mim e pra vocês, né? Pra mim porque eu tenho a chance de estar todos os dias com vocês, né? A maratona vai começar agora, então já acabaram-se as inscrições, mas essa semana, quarta-feira, é o primeiro dia. Tô vendo que tem novos maratonistas aqui acompanhando a live. Nos encontramos nessa quarta, né? Então é muito bacana. Olha, a mãe da Miss fala assim, ela faz bolo, torta e liga e diz, filha, vem buscar. Ai, que fofa, né? A Mara falou assim, conheci você na live com o Biagi e amei. Obrigada, o Biagi é um fofo, né? Eu falo assim que o Biagi é muito generoso. E o Biagi é um exemplo porque ele é determinado, né? E a gente fala muito da persistência. Eu até, numa das lives, falei com o Biagi, eu fiquei muito tocada, porque no dia que nós fizemos o trabalho sistêmico, foi o dia que o papai do Biagi faleceu, né? A gente estava fazendo dinâmica sistêmica, e aí ele até falou, ele falou assim, Marie, eu acho que deu mais leveza, porque a gente viu tanta coisa bonita, né, na dinâmica sistêmica individual com bonecos que a gente tinha feito, que à noite, quando ele recebeu a notícia, ele falou assim, eu recebi com leveza. Né? Eu até vou pedir, ele já falou isso, mas eu acho bonita essa relação. Quando a gente está bem resolvido, mesmo na passagem do papai, né, fica leve. É como se aquelas arestas, né, que eu falo das cortinas, né, tá?
Esse exemplo foi meu marido que me ensinou. Ele falou, Maria, fala para as pessoas colocarem a cortina. Quem é maratonista fala, né, já sabe da cortina. Foi meu marido que falou assim, Maria, põe a cortina, vai lá, põe, vamos ser concreto, né? Cada coisa que você tem em relação ao papai e à mamãe que não deixa você olhar o teu pai e a sua mãe é uma cortina. E aí a gente tira essa cortina. Então, cada cortina que a gente tem, que é a reclamação, a crítica, a exigência, o julgamento, é uma cortina que faz com que eu não olhe o rosto do papai e da mamãe. Né? E quando eu derrubo essa cortina, então quando eu deixo de pensar assim, ah, a mamãe gosta mais do meu irmão, derrubei uma cortina. Ah, o papai traiu a mamãe e aí agora eu fico olhando, eu já ouvi falar, com dó, é uma cortina. Ou eu me sinto traída também, outra cortina, né? Então, todas essas cortinas você tira, porque são coisas que não deixam a gente olhar para o amor verdadeiro do pai e da mãe, né? E aí, quando você tira, fica mais leve, você consegue olhar de verdade o pai e a mãe, né? Bel, já contei que toda a frase que você me mandou, viu, na mensagem hoje de manhã, que eu acabei já lendo e foi maravilhosa. Hoje o tema está sendo a mamãe, justamente porque você me mandou essa mensagem, né? A Gabi falou, que lindo! Eu não sei o que... Ó, a Andréia perguntou assim, como fazer uma constelação individual com você? Manda mensagem com o seu e-mail, que a equipe te encaminha todos os dados, Andréia. É Andréia Madaleno, né? A equipe te manda todas as informações e agenda um horário, tá bom? Vamos lá. Eu vou contar também que a gente já falou da mamãe, né? Que é a profissão em dinheiro. A mamãe traz alegria. Então, quando você é uma pessoa alegre, a gente fala assim, ah, essa daqui tem a mãe no coração, né? Quando a gente fala da fluidez, né? Qual que é a fluidez? A fluidez vem quando conseguimos deixar a vida que veio dos nossos pais fluir em nós, tá? Então, a primeira etapa, quando a gente fala de uma vida mais fluida, leve, abundante, a primeira é a fluidez. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente faz toda essa forma, né, da gente acessar, né, da gente conseguir deixar a vida que veio dos nossos pais fluir em nós, né? Trabalhar através de nós. A gente serve a vida através do nosso corpo, do nosso fluir, né? E se deixar a nossa vida fluir e a vida que veio através dos nossos pais fluir através de nós, quando a gente aceita isso, o pai do jeito que ele é, toma o pai e a mãe do jeito que eles são, aí as coisas começam a fluir também em nossas vidas. Sabe aquelas coincidências felizes, né? Então, quando você deixa e consegue deixar a vida que veio do papai e da mamãe fluir através de nós, a vida também flui. As coincidências felizes acontecem, as sincronicidades acontecem, né? Quem já fez a maratona pode colocar aqui também quais foram essas coincidências felizes que aconteceram depois da maratona. E tem bastante gente com história interessante aqui, né? Que você vê essas coincidências. Sabe quando você resolve com o pai e a mãe? E aí eu tenho várias histórias bacanas. Depois que resolveu com o pai e a mãe, né? Nessas dinâmicas que a gente faz com o pai e a mãe, heranças que estavam há muito tempo atravancadas começaram a, na sequência, acontecer, né? Resolver. Eu tive pessoas que mudaram de trabalho, né? A parte profissional fluíram também e de uma forma muito rápida. Então, por isso que no almoço, antes de entrar com a live, eu falei com meu marido, achei muito interessante. Ele falou assim, Maria, fala, vai, resolveu com pai e mãe, tudo flui. E é isso mesmo, né? A fluidez vem quando a gente consegue deixar a vida que veio dos nossos pais fluir em nós. E aí começa a fluir as coincidências felizes. Aí o que é a leveza? A leveza vem quando olhamos para todos os nossos ancestrais e a gente consegue sentir, né, e seguir os nossos relacionamentos sem se sentir culpado. Então, vamos lá. Da onde vem essa leveza?
Eu tenho lá todos os meus ancestrais que eram separados, né? E quando eu deixo, né, é, esses relacionamentos fluírem na nossa vida sem nos sentir culpado, porque tá todo mundo separado e eu tô bem casada, aí sim eu consigo ter leveza sem me sentir culpada por estar no relacionamento. Porque o normal que a gente vê de montão são pessoas que foram traídas e por amor a esse ancestral também passam pela dor da traição. Né? Ou porque eu julguei a mamãe que traiu, eu acabo também traindo, justamente para passar pela mesma dor que o papai. Então olha que interessante, né? Então, da onde que vem essa leveza? É quando você pode fazer um pouquinho diferente sem se sentir culpado. É quando você pode ganhar muito dinheiro sem se sentir culpado da família inteira estar sem dinheiro. Né? É quando eu posso ter sucesso sem me sentir culpado de ter todo esse sucesso e a família tem dificuldade. Né? Então, quando eu suportar essa consciência pesada, mas com amor, com gratidão, aí eu consigo ter leveza na vida. Sabe aquela gente as pessoas que estão com muito sucesso, com muito dinheiro, e aí ficam com vergonha. Ai, não, eu tenho vergonha de ir na festa da família com carro novo. Você já passou por isso? Ou, não, eu não posso convidar as pessoas para virem em casa, porque, poxa, todo mundo na maior dificuldade, agora eles vão ver que minha casa tá, né, casa nova, tudo novo, casa grande. Vocês já ouviram pessoas falarem isso? Então a pessoa tem a abundância, mas não tá leve, né? Porque ela se sente culpada ainda. E aí a tendência é a gente acabar se emaranhando, tendo amor cego, fazendo aquelas expiações todas pra sofrer, passar pela dor, ficar doente, né? Todo mundo da família é doente. Aí você vai lá e só fica falando de doença na família, porque aí eu me sinto pertencente, né? Então você não tem essa leveza, mas quando você tem essa consciência sistêmica, que você merece fazer um pouquinho diferente, aí sim vem a leveza, né? E aí, por último, vem a abundância. Quando que vem a abundância? Quando a gente consegue deixar esses relacionamentos, tanto familiares quanto amorosos, né? E aí com a nossa nova família, fluírem através de nós. E aí quando você consegue ver tudo isso com gratidão, respeito, né, sem julgamento, aí sim a abundância e a prosperidade se aproximam. Eu falo que gentilmente, quando a gente agradece por tudo isso, aí a abundância pode se aproximar. Antes disso, a gente não consegue deixar a abundância se aproximar, né? Não consegue ser grato, né? Agradecer, fazer a graça descer, né? Então, esses são alguns exemplos, né, que a gente trabalha na maratona. E aí o Dai falou assim: Marie, quem faz seu curso vira constelador? Eu vou falar o seguinte: tem bastante psicólogo e pessoas que já trabalham com constelação fazendo a maratona do despertar da consciência sistêmica, Dai. Se você quiser constelar, tá? Eu vou te falar o seguinte: você consegue aplicar, sim, todos esses conhecimentos sistêmicos das relações sistêmicas no seu dia a dia. E aí eu vou te perguntar: você quer virar um constelador ou você quer aplicar este conhecimento das relações sistêmicas no seu trabalho, na sua vida? Né? Porque o que eu falo muito é assim, tem gente que faz um monte de curso e não aplica. Qual que é a diferença da maratona? Na maratona você sente. Não adianta você falar assim, não, entendi, viu, Maria? Entendi, porque a gente faz dinâmica direto e o desafio é esse. Ok, vocês entenderam aqui, mas e aí? Conseguiram entender aqui? Conseguiram acabar com o julgamento? Conseguiram mudar a postura? Sabe, o desafio da maratona é esse. E essa metodologia foi criada por mim, né? E como eu falo que nada é por acaso, o meu doutorado em psicologia do trabalho foi feito em parceria com Cambridge. E eu usei essa parte desse processo, sabe? Dessas etapas, dessa metodologia que eu criei na maratona para a gente aplicar, né? Porque não adianta, é isso que eu falo, não adianta a gente fazer um monte de curso e não aplicar. Então eu te falo, a resposta é a seguinte, Dai.
você consegue sim aplicar todo este conhecimento das relações sistêmicas no seu trabalho. Então, você é empresário, vou te falar, então, para quem não sabe, o Dai, ele é proprietário, sócio fundador, né, com o pai dele, da Rede Sorro, e ele já participou de um trabalho sistêmico que eu quero comprovar por meio da ciência, né, do pós-doutorado. Eu quero comprovar que esse trabalho sistêmico, quando você faz com a equipe, você consegue aumentar a rentabilidade. E aí eu agradeço o Sebrae, né? Eu dei uma palestra lá no Sebrae Bahia, eu agradeço. E o que a gente viu é o seguinte, eu fui falar sobre relação sistêmica empresarial lá no Sebrae Bahia, né? Por que é tão importante isso? Porque a gente vê um monte de empresário, tá? Não é o teu caso, né, Dai? Mas a gente vê um monte de empresário que começa a dar certo e aí abre falência, é traído, não dá certo por algum motivo. E quando a gente vai ver, por que ele tinha tudo para dar certo? O Sebrae, ele acabou trazendo todas as ferramentas, a ferramenta de gestão, né, de fluxo de caixa, blá, 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 mas ele não deu certo. Por quê? Porque às vezes ele ainda está honrando alguém da sua família que faliu, né? Ou ele ainda não conseguiu tomar a mamãe, que é o básico, lembra? Hoje a gente está falando da mãe, né? Não conseguiu tomar a mãe. E aí, se eu não consigo tomar a mãe do jeitinho que ela é, com tudo que ela me trouxe, às vezes eu não consigo ganhar dinheiro. Simples assim, né? Mamãe é profissão e dinheiro, papai é sucesso e o mundo, né? Então, esse trabalho eu acho maravilhoso, né? O Dai participou desse primeiro grupo, é um grupo de pesquisa que a gente até chamou nesse grupo de liderança sistêmica, né? E hoje eu trabalho com relação sistêmica profissional e empresarial, porque a gente percebe que se você não resolve coisa com papai e mamãe, não resolve essas honras que a gente quer fazer, né? Eu quero honrar meu vovô que faliu e vou falir igual, né? Não adianta eu ter a melhor ferramenta de gestão, fluxo de caixa, administração, marketing, porque ainda estou emaranhado em tanta coisa que eu mesmo me boicoto. Sabe o auto-boicote? Né? Eu até gravei um vídeo falando sobre as frases, saiu essa semana, né? As frases que limitam a minha abundância. Sabe aquela história, tipo, dinheiro não dá em árvore, não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo, dinheiro é sujo, né? São tantas coisas que limitam essa tua abundância que se a gente não trabalha papai, mamãe, essas histórias da nossa vida, não adianta eu ter administração, fluxo de caixa, melhor marketing do mundo, porque as coisas não fluem, né? Então, Dai, você melhor do que ninguém sabe, né? Na época a gente não fez, mas a maratona é uma metodologia que eu desenvolvi com esses conhecimentos no doutorado em psicologia do trabalho, nessa relação, né? A gente fez em parceria com Cambridge, porque eles me emprestaram uma base, aquela base que em inglês você até pode entrar, que chama assim, You are what you like, você é o que você curte, né? Que tem tudo a ver com esse trabalho que a gente faz, né? A gente fala assim, é uma reflexão, tá? Perceba quem são as 5 pessoas mais próximas, né? Os seus 5 melhores amigos. Esses seus 5 melhores amigos é o teu resumo do que você é hoje, né? É uma coisa para você refletir, né? Quem são, como eles são, porque é o que você também acaba sendo, né? Que tem a ver com esse trabalho, se vocês quiserem dar. No meu Instagram tem um link, tá? Aqui abaixo do meu rosto tem lá o link para a tese de doutorado. Se vocês quiserem, é gratuito, é só você clicar lá, porque é disponível, né? Então, podem dar uma olhada. A Márcia perguntou, a obesidade pode ter relação sistêmica? Sim. Muitas vezes a obesidade tem uma relação que, aí eu volto a dizer, não é receita de bolo, mas muitas vezes tem relação com a mãe, o quanto a gente se dobra, a gente consegue se dobrar para a mamãe, né? E aí, na maratona, a gente coloca até uma dinâmica, como olhar para essa mãe, né? Mas também pode estar relacionado à obesidade a irmãos que não nasceram. Então, eu como por mim e pelo meu irmão que não nasceu, né? Pode estar relacionada a alguém
E aí isso eu descobri que eu não sou obesa, graças a Deus, né? Mas eu não passo por essa dor da obesidade, né? Porque tem gente que tem que lutar muito, mas eu quis entender por que eu fico também me controlando, porque eu preciso, se eu não me cuido, eu sim engordo, né? Então não tem problema nenhum, mas eu gostaria de ter a questão da saúde. E aí quando eu fiz a minha dinâmica, eu mesma fui lá e fiz, eu comigo, né? Eu vi a minha relação com a minha avó. Eu tenho uma avó que era bem gordinha, né? E o quanto eu amava essa vovó e passava por toda a dor que ela passou. Porque assim, é difícil você ter japoneses obesos, né? É difícil isso. E acho que minha avó sofreu um preconceito. Porque ela era uma vovó, né? Mas ela devia já ser obesa antes, né? Antes de ficar vovó. E aí quando eu percebi isso, você falava assim, vó, tá tudo certo, né? Agora eu vou te honrar de outro jeito. Eu não vou precisar passar por essa tua dor de ter esse preconceito todo de ser obesa, né? E aí quando eu entendi, ficou muito mais leve para mim, né? Outra coisa que pode acontecer de mulheres obesas, irmãos que não nasceram. Aí tem a questão de abuso também, que eu já vi, né? Mulheres que acabaram sofrendo essa dor e que elas acabam engordando para também não chamar atenção mais, né? É como se falasse, agora desse jeito ninguém vai mais fazer nada comigo, né? Então esse é um outro... Então assim, não existe receita de bolo, tá? Existe pessoas que eu vi também que passaram, um ancestral passou por guerra e passou por fome, ancestral passou por dificuldade, né? E passou muita fome, então a pessoa comia por ele e por esse ancestral que passou fome. Então assim, não dá para saber o que é, dá para a gente olhar com atenção, né? Olhar para o ancestral para entender por que hoje você ou alguém tem problema de obesidade. Eu não sou obesa, mas eu vi assim, o porquê que eu precisava sempre me controlar. Meu marido tá dando risada aqui do lado, eu não sou mesmo, mas eu preciso me cuidar, senão, né? Dani, fiz a maratona e recomendo. Aê, obrigada! A maratona mudou a minha postura. E durante a maratona surgiu uma proposta de trabalho inesperado. Dani. A Dani foi assim, maravilhosa, né? Não, e esse pessoal é fogo. Eu falei assim, vocês são fogo. Vocês só estão me contando essas histórias depois que terminou, né, a maratona, que eu fui fazer um feedback. Senão eu não ia ficar sabendo de um monte de história, né? Então, Dani, que linda, que bom. E você foi logo no começo, né, Dani? Acho que foi depois do módulo do pai e da mãe. A gente fez o relacionamento, se eu não me engano, e aí você, já na sequência, né, conseguiu esse trabalho inesperado, uma promoção. E eu falo que quando a gente trabalha a mãe, profissão e dinheiro, tudo flui, né? Então acho que ela falou que foi muito inesperado e muito fluido, né? Todo o processo. Que linda, é isso aí mesmo. Claudinha, uau, queria fazer no meu salão. Ô, Claudinha, então faça. Manda o link aqui que a gente te responde. Eu tenho muito trabalho, né? Assim, muito resultado com salões, porque eu tenho um pezinho na parte educacional da Beauty Fair, né? Que é o meu pé que eu amo muito, né? E conheci muitos donos de salões. Então a coisa mais linda que aconteceram foram transformações que eu vi de imediato. Então, por exemplo, teve um salão aqui no Morumbi onde tinha vazamento. E eu perguntei, eu falei assim, nossa, teve alguma história, né, de tristeza, de morte inesperada, blá blá? Ele falou, não teve nada, porque ele comprou a mansão lá no Morumbi. E aí depois eu falei, nossa, Maria, você sabe que veio uma pessoa que entrou chorando, eu até fiquei com receio, né, porque ele não estava, mas a sócia dele levou para a ala das noivas, né, para que as outras clientes não vissem, né, porque ele falou assim, vão pensar que eu estraguei o cabelo dela e tá chorando, né. E resumo, naquela mansão que ele comprou, a mãe que entrou, era dela a casa, né, ela entrou e chorou porque lembrou que o filho havia morrido lá. Então, aquele salão não vazava à toa, aquele salão não chorava à toa, né? Tem uma outra história de salão que ela tem vários, né? Até tem um relato dela, tem vários salões, ela falou, nossa, eu comprei, mas assim, funcionário não para e não entra cliente.
quando a gente foi ver, ainda precisava olhar com respeito à antiga dona. Então ela comprou o espaço, mas o que acontece? É como se o salão ainda ficasse olhando para a antiga dona, né? Então tem um campo, que a gente chama de campo morfogenético, tem um campo que se forma também no seu negócio, né? Que você vai perceber durante algumas dinâmicas o porquê algumas coisas fluem ou não. É muito interessante, né? Então, fica essas histórias para a gente pensar, e a nossa casa, como tá, né? Essa nova casa que eu comprei. Então, pro meu filho tinha muito medo de ir pro terceiro andar, né? E aí a gente fez as dinâmicas para entender. Então, assim, cada casa é uma casa, cada história é uma história, né? Cada vida é uma vida. Mas a Bel, por exemplo, que hoje fez todo um trabalho sistêmico, hoje ela é corretora, né? Lá em Bragança Paulista, se vocês precisarem, procurem ela, Anabel, né? Ó, até vou colocar o teu, hein, viu? É Bel Cores do Bem. Fala assim, ô Anabel, Bel Cores do Bem, eu quero que você me ache marcado. Porque a Bel, ela fez um trabalho sistêmico que ela já está conhecendo tanto das questões sistêmicas que antes de ver o imóvel, ela vai atrás para saber se foi por separações, se foi briga de herança, né? Porque teve uma casa também que estava tudo gotejando. Quando foi ver, ela chorava, literalmente por quê? Porque foi motivo de briga entre herança de família, né? Sempre bom te ouvir. Obrigada, Lu, amor. Vamos lá. Dai, obrigado, Má, muito esclarecedor. Ah, que bom, Dai, tirei tua dúvida. Flávia, Maria, tem algo a dizer sobre mulheres que se escondem e têm medo de mostrar a beleza e a feminilidade? Pois é. Então, não existe receita de bolo, né? Mas pode estar relacionada a alguma dor, como eu comentei, de abuso e tal. Pode estar relacionada a alguém lá atrás, né? Que passou por algum tipo de preconceito. Sabe aquelas pessoas que, só porque é bonita, né? Formosa, conseguiu tal emprego. Sabe, coisas que ficam na cabeça e a pessoa fala, não, agora eu vou conseguir por mim. Então eu não vou ficar mostrando a minha feminilidade, né? Porque eu vou conseguir pelo meu jeito. Então, alguns exemplos, tá? Ou pessoas que, assim, papai e mamãe, e voltando a dizer, sem julgamento, tá? Papai e mamãe queriam muito um filho menino. E aí nasce uma menina. E aí, sem ela perceber, o que ela faz? A forma dela querer o amor do papai e da mamãe é ter também esse jeitinho de menino, né? Eu posso falar que eu atendi uma mamãe que estava com uma filha e a questão da filha, ela assim, a filha é extremamente masculinizada, não gostava de usar saia, nunca, né, queria prender o cabelo, blá, blá, blá. Aí, quando a gente trabalhou a mãe, olha a importância disso, quando a gente fez uma dinâmica sistêmica com a mamãe, depois ela me mandou uma mensagem falando assim, você não acredita, minha filha usou um vestido. Depois falou assim, quis prender o cabelo, né? Então, olha só, quando a gente resolve, às vezes, algo da mamãe, a filha fica livre para ser o que ela precisa ser. A filha fica livre para seguir o destino certo dela. E que se for se esconder, né, sem mostrar a feminilidade, tá tudo certo. Só que não tá fazendo isso por nós, tá fazendo porque o destino dela é o destino certo dela, tá? Não sei se eu te respondi, Flávia. Dai, por que tem casais que não conseguem engravidar? Você faz cada pergunta, né, Dai? Você é ótimo. O Marcelo também tá rindo aqui, ó. Você é ótimo. Também não tem receita de bolo. O que eu percebi? Tá, vamos lá. Então, vou pela minha experiência. Já peguei muitas mulheres que não queriam engravidar. Ela falou assim, não, eu não quero engravidar. Quando a gente percebeu, o que acontecia? Vovó ou algum ancestral morreu no parto. Então, ela não queria engravidar porque ela não queria, não, eu quero ser independente. Não tinha nada a ver com isso. Ela tinha medo de morrer no parto. E aí, por isso, não engravidava. Tá? Ela falava, não, tudo bem, eu não engravidei até agora com 40 anos, né? Mas tá tudo bem, eu não quero mesmo engravidar. E, na verdade, ela não é que não queria, é que ela tinha medo de morrer no parto, igual a vovó. Então, esse é um caso. Eu peguei casos onde a pessoa falava, eu também não quero engravidar, tá tudo certo, sabe? Eu sou super bem independente e tal.
Mas, quando a gente foi ver, o não querer engravidar era uma dor, porque lá atrás não deixaram a mamãe ficar com o papai, né, por questões raciais ou culturais. Ah, o outro é judeu e ele é católico, o outro é judeu, então não deixaram. Ah, porque um é negro, o outro é loiro, o outro é japonês, então também não deixaram casar. Né? Então esse preconceito fez com que essa criança nascesse. E quando ela falava assim, não quero engravidar, essa dor de ter nascido e não poder ficar junto com a pessoa que a amava. Então assim, por isso que eu falo, não existe receita de bolo. Né? Quando você vai entrar numa dinâmica, tem gente que fala assim, eu vim aqui ver nessa dinâmica sistêmica de bonecos, né? Essa sessão individual com você, eu vim ver o meu relacionamento. Quando vai ver, tem algo muito mais profundo que aconteceu com o pai, com a mãe, né? Ou você fala assim, não, a maioria vem para mim por trabalho, porque eu faço esse trabalho de relação sistêmica empresarial e profissional. Aí você fala assim, não, eu quero ver a minha empresa. Daí quando vai ver a empresa está toda emaranhada, com o papai, né, o vovô que foi traído lá, e aí a pessoa acaba sendo traída igual, né? Então, assim, eu tô te dando alguns exemplos, tá? Cida, boa noite. Maria, você passa por uma situação parecida com a do seu pai, mas ele é vivo, tem como fazer algo? Boa noite, Maria. Se você passa, então acho que é isso, Maria, se você passa por uma situação parecida com a do seu pai, mas ele é vivo, tem como fazer algo? Claro que tem. Primeiro você pensa se você está julgando o seu papai, porque a Cida não pôs, né, qual que era a situação. Mas primeiro se você começa a refletir, será que você julgou o papai? Porque tudo aquilo que julga, a gente vai passar, normalmente a gente passa, né, não vou ser enfática, mas normalmente a gente passa da mesma forma, tá? Porque julgou. Né? Ou ama tanto que passa pela mesma dor. Ah, papai faliu. Nossa, eu também estou passando pela mesma dificuldade. Porque eu amo tanto esse papai que passo pela mesma dor. Né? Então você tem que refletir se é isso que está acontecendo. E aí você olha para o teu pai com esse carinho e tudo mais. Na maratona a gente faz dinâmicas direto, né? A Dani está aqui me descrevendo, eu já vou ler o teu, né? Mas a gente faz tanta dinâmica. É dinâmica atrás de dinâmica. Por quê? Porque quando a gente consegue, por meio das dinâmicas, sentir esse amor do pai e da mãe, as coisas começam a fluir. Você não precisa mais repetir um padrão, tá? E eu falo, assim, hoje, até nessa discussão de pai e mãe, você não precisa amar teu pai, porque às vezes fica muito pesado, né? Mas mãe, Marie, meu pai e minha mãe me abandonaram, fizeram isso, aquilo. Você não precisa amar teu pai. Mas você tem que ser grato pela vida que chegou até você, né, através dele. Você tem que ser grato pela vida que você tem hoje, independente do que aconteceu. E aí você fala, Maria, porque você não conhece meu caso. Eu não preciso conhecer o caso de ninguém, né? Mas na maratona você vai sentir o que acontece quando você é grata pela vida que chegou através deles, né? Até você. Até você. Quando você consegue ser grata por tudo, né? Independente do que tenha acontecido. E ser grata pela vida que chegou através deles, né, e que você tem hoje, aí as coisas fluem. Então, assim, não vou falar que é fácil, tanto que a gente faz um monte de dinâmica, né? Quem é maratonista sabe que as primeiras são sempre pai e mãe, e que não é fácil, então a gente vai, faz de novo, vai até conseguir tomar esse pai e a mãe, né? A Dani escreveu assim, ó, antes da maratona, eu julgava muito, estou no aprendizado de julgar menos. Me deixou mais leve, né? Gratidão por esse despertar. Love you, Dani. É isso, ó, a gente acabou de falar, né? A questão do julgar. Se você está julgando, a Cida que escreveu dessa questão do papai, se você está julgando algo, né? Provavelmente você repete essa dor ou as coisas não fluem para você. E a Dani escreveu, ó, começou a deixar mais leve esse despertar. Que linda! Claudinha, nossa, sempre tenho problemas com vazamento na minha casa e com gouteiras também. Então, vê um pouquinho do histórico, como que foi essa casa, o que aconteceu, né? Como foi esse processo. Olha o pessoal, ateliê tá falando, Bel, linda! Todo mundo mandando um monte de beijo pra Bel aqui, ó.
A Karina também. Boa noite. E sobre crenças que limitam o pai? Parte financeira, Grata. Olha, essa. Vocês são tão bonitinhos, né? Quando tá acabando o tempo, vocês começam a desembestar e escrever, né? Enquanto eu tô no começo da live querendo que vocês escrevam, né? Vamos lá. Dá uma olhada como que foi a parte do papai e da mamãe, né? As crenças limitantes, vocês assistam esse vídeo que eu soltei essa semana sobre frases que limitam a abundância. E aí a gente volta porque é um tema super bacana para a gente entender quais são essas frases que eu até nesse vídeo eu falo sobre uma frase minha que eu achava o máximo, que era assim: cada filho vem com um arroz nas costas, né? Eu achava que isso daqui, nossa, que legal! Então quer dizer que eu vou sentir que nenhum filho vai ser pesado. Só que isso limitava a minha abundância, porque assim, eu tenho que pensar o seguinte: cada filho vem com um arroz nas costas e muito mais, com abundância, prosperidade, escolas, né, faculdade, fora, o que for, né? E não apenas com arroz nas costas. Então, uma frase que eu achava que era super bacana, estava me limitando, né? Então, veja lá e aí na quinta-feira você volta que a gente começa com esse tema. Eu vejo vários vídeos, eu gosto de ler, mas não consigo sair do lugar. Tenho um casamento fracassado de 38 anos e sou adotiva. Minha mãe biológica era prostituta e não sei quem é meu pai. Olha, você escreveu tudo isso e não é fácil, né? De tipo, então tá tudo certo. Mas sabe o que você pode olhar com gratidão? Você falou assim: minha mãe era uma prostituta e me deu para adoção. Quanto amor essa mamãe teve por você? Né, Brito? Quanto amor essa mamãe teve a ponto dela ter a dor de dar um filho para que ele pudesse ter uma vida melhor? Não é muito amor? Eu falo isso porque eu gravei um vídeo sobre estar apaixonada por um homem casado. Depois dá uma olhada. Que é isso? A gente fala, é amante, né? Ela é amante e não sei o quê. Isso já tem todo um julgamento, né? E aí você fala, eu não conheci meu pai, minha mãe era prostituta, eu fui adotado, né? Só que olha quanto amor dessa mamãe de te dar. Porque toda mãe quer ficar com o filho, né? Só que a gente ama tanto esse filho que às vezes a gente prefere sentir toda a dor para que ele tenha uma vida melhor. E eu vou te falar que eu entendo os dois lados, tá? Porque na minha família tem duas situações de dar crianças, né? No Japão, as pessoas davam os filhos para que o sobrenome da outra família se mantivesse. E eu tenho irmão do meu avô que foi dado, né? E eu fiz um processo de regressão e eu senti uma dor, mas uma dor no corpo. Parecia que alguém estava arrancando meu coração. E aí na hora, na regressão, eu sabia que era desse tio. E fui atrás dessa história. Depois da regressão, eu fui atrás dessa história. E aí eu soube que esse tio-avô que ficou no Japão, ele tinha 5 anos quando ele soube na estação de trem que não viria com os pais e os irmãos para o Brasil. Ele ia ser dado como Yoshi, é um termo usado, né, para manter o sobrenome de outra família. Imagina a dor desse menino com 5 anos, saber que todo mundo estava indo para o Brasil e ele ia ficar sozinho no Japão, e foi dado, né? E aí a gente sempre se identifica com a criança que foi dada para adoção. E eu já constelei muitas pessoas, né, essas dinâmicas sistêmicas de adotados. E todos, sabe o que eu percebi? Que a gente se identifica com quem foi dado, mas a gente dificilmente se identifica com essa mãe, esse pai que sofreu para dar essa criança. Que falava assim, olha, antes eu dar a você e você ter uma vida melhor. Quando eu fui com 16 anos para o Japão, eu encontrei esse meu tio-avô, né? Ele era idêntico ao meu avô, né? E eu vi a tristeza dele, engraçado, né? Porque a gente chegou atrasado, o japonês é tudo no horário. Ele nem se levantou para falar com a gente. E eu só pensei, eu falei, gente do céu, eu vim aqui do Brasil, vim ver aqui esse tio-avô, ele nem se levantou. Hoje eu consigo olhar com muito respeito, com gratidão. Porque eu senti, porque aí nas dinâmicas a gente sente muito isso, eu senti em mim que ele preferia morrer de fome, junto com a família aqui no Brasil, do que ter ficado rico lá sozinho no Japão. Né? Então, assim, olha a dor desse tio-avô. Então, quando você
sabe, Brito, quando você escreve isso, né? Se você conseguir olhar, sabe essa cortina? A área prostituta, eu fui dado, não sei quem é meu pai, porque teu pai tá aqui, ó, mamãe e papai tá aqui, né? Talvez você consiga suportar a consciência pesada de estar casado. Talvez você consiga suportar a consciência pesada de estar numa família que cuidou de você. Talvez você consiga suportar a consciência pesada de olhar para sua mãe adotiva e falar, mãe, te amo. Porque às vezes o nosso corpo é tão forte, nosso sistema é tão forte, que a gente não consegue amar a mamãe que adotou, né? A mamãe que cuidou da gente, porque a gente se sente traindo a mamãe biológica e o papai, mesmo que você não conheça teu pai biológico, tá? Então você se sente traidor dos seus pais biológicos e acaba não podendo amar livremente os seus pais que cuidaram de você. Então são coisas que eu vejo muito nas dinâmicas com crianças que foram adotadas, que talvez te ajudem, né? Espero ter te ajudado. Vamos lá. Camping. Moro em um apartamento onde meu quarto tem um gotejamento que o síndico não consegue resolver há 2 anos. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer tudo que eu falei anteriormente e que não existe receita de bolo, não dá para saber sem ver, né, essa história, tá? Lucimar, por que um filho homossexual? Eu acho que um dia eu vou falar só sobre homossexualismo, porque tem tantas razões de ser, tanto também não julgamento, e eu só vou te dizer uma coisa, filho homossexual ama tanto algum ancestral, filho homossexual ama tanto alguém lá atrás, que por amor a essa pessoa que foi excluída, que pode ser um pai, né? Pode ser um ex-namorado da mamãe, pode ser tantas coisas. E tem histórias de vovôs que eram homossexuais e que tiveram, por preconceito, que omitir, né? Que casar, ter filhos e abafar o homossexualismo. Aí vem o neto que ama tanto esse vovô que acaba virando homossexual, por amor a esse vovô. Então você começa a ver tantas histórias bonitas hoje, quando você fala assim, né? Igual você falou, por que um filho homossexual? Porque ele ama muito alguém na tua família, algum ancestral, né? E a gente só vê isso, assim, eu só posso te dizer isso, né? Ama tanto alguém que acabou repetindo um padrão ou fazendo essa pessoa ser lembrada por essa opção dele, né? E aí que eu falo que às vezes não é nem opção, tá? Dai, quando o casal tenta engravidar e não consegue ter filhos? Quando o casal tenta engravidar e não consegue ter filhos? Então, Dai, eu acho que tem relação com essa história que eu te falei e também tem o seguinte, eu vejo muitos casais que tentam engravidar e não conseguem porque um deles tiveram filhos que não nasceram de forma provocada e a culpa é tão grande que eles acabam se boicotando. Auto-boicote, não consegue engravidar, né? Alma gêmea, vamos lá. Cássia, alma gêmea dessa da vida passada e que hoje não conseguem ficar juntos. Eu não entendi muito, mas assim, alma gêmea dessa da vida passada e que hoje não conseguem ficar juntos. Bom, não entendi, depois vamos lá. Cida, eu amo muito. Beijo. Bel, sou feliz por encontrar meu lugar no meu sistema e no mundo. E a Bel, porque a Bel tem uma coisa maravilhosa, que ela falou assim, ela ficava no lugar errado, e ela fazia um mantra, eu sou apenas a filha mais velha, eu sou apenas a filha mais velha. E aí tem uma frase que é assim, quando você encontra o seu lugar na família, você encontra o seu lugar no mundo. E eu acho que a Bel agora encontrou o lugar dela no mundo. Linda. Por que não consigo sair do lugar? Tenho a vida presa, um casamento fracassado de 30 anos, sou adotiva. Daqui acho que eu já li, né? Ou você escreveu de novo isso? Faz uma constelação em grupo online, é possível? Vânia, eu faço no ciclo do despertar, né? Então você se cadastra. Eu parei de fazer essas constelações online porque tem gente que pega no meio, sabe? Aí a pessoa que ainda não exerceu o não julgamento, porque isso aqui é um absurdo, porque a Maria falou uma coisa absurda sobre coisa, né? Então, o que eu aprendi também, né? Tudo no seu tempo certo, né? Existe um negócio que chama ordem da ajuda. A gente, quando dá muito, né? Sem a pessoa pedir esta ajuda, ela fica com raiva, tá? Isso também é uma questão da ordem da ajuda, né?
Eu só ajudo quem pede ajuda. E aí, quem tá lá e passa de orelhada, escuta uma live no meio da dinâmica que eu tô fazendo e que ouve as coisas que eu tô falando, começa a julgar. Não, porque essa mulher é doida, né? Essa Marie aí, quem é essa Marie que começa a falar sobre tomar os pais, mesmo que o pai abandonou, né? Que foi muito amor, foi um amor que nada, sabe? Então é um aprendizado pra gente também. Hoje eu não faço mais. Se vocês tiverem interesse, espero, não sei quando vai ser o próximo ciclo, porque a gente, né, acabou de ter um ciclo, então fiquem atentos, acompanhem, né? Tem o atendimento individual que eu faço, que é muito bacana, porque você consegue ver a situação e resolver essa tua parte, a primeira casca da cebola, né? Por que eu recomendo tanto a maratona? Porque quando a gente faz uma dinâmica sistêmica, você vê a primeira casca da cebola, né? O que a gente faz na maratona? A gente trabalha todos os seus núcleos principais. Então a gente trabalha a tua família, depois trabalha os seus relacionamentos, depois trabalha a tua profissão e dinheiro. E você vai ver, Dai, que está me perguntando, que quando você aprende e sente no teu corpo todas essas transformações, você naturalmente mexe com tudo isso no teu trabalho. Você aplica os teus colaboradores, né? A gente vai ter mês que vem um workshop de relação sistêmica profissional e empresarial. Então já fiquem atentos, porque a gente não sabe ainda a data, né? Eu estou vendo a data na minha agenda, mas a gente vai ter um workshop de um dia, relação sistêmica profissional e empresarial. Se você tiver interesse, já coloca lá, me manda, que a equipe vai deixar teu nome anotado e o seu e-mail, a gente manda na época que a gente decidir lá com as agendas, quando que a gente vai oferecer esse workshop de relação sistêmica profissional e empresarial. Só para quem está no IBMEC, a gente tem um curso, eu sou coordenadora técnica do curso de gestão de salões lá no IBMEC. Então, em março começa uma turma. E lá eu tenho um módulo de dia inteiro de relação sistêmica empresarial. A gente faz várias dinâmicas, porque é o que eu falei lá, né? Não adianta a gente ter tudo se não tá bem com as nossas raízes, né? Não adianta eu ter lá administração, gestão, marketing, vendas, se eu ainda estou honrando e fico feliz de falir, sabe? Que eu brinco, né? Que quando a gente está no amor cego, tá todo mundo no fundo do poço, mas tá todo mundo feliz, né? E esse é o amor cego. E a gente vai aprender a sair desse amor cego, né? Então, olha só, um monte de gente colocando os e-mails, manda pela setinha, sabe, do Instagram, que a gente anota, que aqui eu não consigo. Né, ó, marca de horário, nomes confirmados. Legal, já vou colocar. Tem gente que colocou alguma coisa de língua presa, sabe? Quando a gente tem língua presa é porque tem coisas que não podem ser ditas na família. Acho que na quinta-feira eu vou falar sobre isso, língua presa, pronto, esses sintomas que a gente tem, né? E cada sintoma está relacionado com algo. Bom, já falei da constelação em grupo, que a gente faz no ciclo. Essa semana começa a nova maratona. Fiquem de olho para você poder participar também, né? E aí você vai trabalhar com tudo isso. Depois a Maria falou assim: depois da constelação estou encontrando meu lugar no sistema. Ai, que linda, é isso mesmo. Sou grata demais. Beijo, obrigada, viu? Oi, Graça. Graça, agora que eu entendi quem é. A Graça, que legal, Graça. Graça fez um atendimento individual comigo. E ela tá mais leve, fico feliz, realmente. A gente acha o nosso lugar no mundo. É possível ainda fazer a maratona? Começa essa semana. Na verdade, as inscrições já acabaram. Mas manda uma mensagem aqui no Instagram, ô Vânia, que a gente vai depois até te avisar na próxima, tal, né? Vamos ver. @estúdio, estou por aqui. Oi! Esse atendimento individual você faz online? Sim, com bonecos online. Eu quero, então faça, Vânia. Oi, meninas lindas. Gratidão por ser quem vocês são. Eu tenho interesse, muito bacana. Todo mundo escrevendo aqui, @axgrama-laboratório. Tem um monte de gente. Andréia, eu não sei se você tá aqui, mas você vai dar um print aqui que eu não vou conseguir anotar tudo isso, não. Tem vaga para maratona? Pois é, eu vou pedir para ela dar uma olhada para você, porque na verdade a gente já encerrou as inscrições, tá bom? Muito bacana, eu quero. Contato desse curso, pode mandar aqui no Instagram que a equipe te responde. Se tem vaga de novo, a gente já encerrou, mas vamos ver para a próxima, né? O André entra em contato. Qual horário começa a live agora? Então vamos lá, Silvia.
Agora é assim, lembra que eu tinha o café das férias? Agora é assim, agora eu te vejo segunda e quinta às 8h30. Então, toda segunda e quinta às 8h30 a gente vai se falar aqui online. Bom, pessoal, eu preciso desligar porque eu já passei mais de 1 hora e era meia hora, né? Todo o nosso bate-papo, love you. O nosso papo é de meia hora, eu já passei 1h10 aqui, 1h15. Então, Andréia, eu vou pedir para você ser super gentil e anotar todos esses e-mails. Ou, se a Andréia não conseguir falar com vocês, manda para mim um oi com o seu e-mail lá na mensagem do Instagram, tá? E aí a Andréia entra em contato, a equipe, né? Muito obrigada, adorei falar com vocês. Parece que eu falo que meia hora, eu falo assim, né, pra Andréia. Ai, gente, meia hora é muito tempo, eu não vou conseguir falar. Daí a gente fica aqui 1h10 batendo papo, né? Eu adorei. Amo vocês, bom descanso e quinta-feira a gente se vê. Um beijo grande em todos vocês.